Então, vamos para a nossa última palestrante desse painel, a doutora Marianne van Sluis, professora da USP, do Instituto de Biociências. Por favor. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e complementar um pouco a razão e a motivação pela qual eu me encontro aqui representando não só a Universidade de São Paulo, mas principalmente... Assim? Tá bom. Principalmente a Agência de Financiamento à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Eu faço parte da coordenação de junta, junto à diretoria científica, e a gente trabalha em grupo diferentes áreas. Então, eu estou aqui, na verdade, em parceria com a FAPESP. A minha apresentação, e eu tenho uma certa dificuldade de ficar me virando, mas a minha apresentação, então, está contida nesse painel, e a motivação de eu estar aqui apresentando alguns dos resultados em que a gente se associou ao Cielo para fazer uma avaliação e propor como a gente pode explorar a qualidade das revistas que fazem parte da base Cielo. Esses resultados que eu vou estar apresentando para você e o processo de discussão que a gente teve junto com a Cielo não é um trabalho individual, é um trabalho feito em parceria com o professor Arruda, com o professor Luiz Nunes, que já estiveram no evento no início da semana, então participando do grupo de trabalho, onde os resultados preliminares foram apresentados, e a mim mesmo. E essa discussão iniciou-se lá em 2012, talvez um pouco antes, né, Abel? Abel, professor Brito, eu mesma e esses professores, onde a gente tentava, na verdade, estabelecer quais seriam os melhores procedimentos para a gente avaliar o conjunto das revistas que fazem parte da Cielo Focado Brasil. Ok? A FAPESP é uma agência de fomento do Estado de São Paulo e ela já foi apresentada por vocês pelo professor Brito na quarta-feira. Ela foi criada em 1962 e é um trabalho de formiguinha garantir que a gente tenha no Brasil e no Estado de São Paulo uma agência que é capaz de fazer uma avaliação de projetos, tanto de bolsas como auxílios de pesquisa, quanto auxílios de publicação. Ela tem como missão apoiar a pesquisa em todas as áreas de conhecimento, incluindo aqui a prática da publicação e divulgação do conhecimento. Dentro das pesquisas que são realizadas no Estado de São Paulo, nós temos várias possibilidades... Opa, voltando. Temos várias pesquisas que são realizadas em nível internacional, e aqui nós temos algumas das distribuições entre centros de pesquisa de longo prazo, que duram em torno de 11 anos, investimento em jovens pesquisadores, investimentos em parcerias com a indústria, e isso tudo é para mostrar a relevância, na verdade, da atividade da produção de conhecimento. Eu acho que todos os antecessores da minha fala aqui colocaram claramente que a ciência ela é uma atividade que produz conhecimento e ela precisa comunicar esse conhecimento para os seus colegas e para a sociedade. Então, na verdade, o contexto da minha fala é, na verdade, dentro de um tripé onde nós temos a ciência que produz o conhecimento e comunica esse conhecimento aos pares e comunica esse conhecimento à sociedade. E foi assim que nasceu todo o processo, na verdade, de comunicação. Quando você escreve uma carta para um colega, no início, você envia pelo correio, agora a gente manda pelo e-mail, ou a gente submete online. A gente aumentou a capacidade de trocar informação. Então, a FAPESP, ela prioriza a qualidade e ela prioriza o processo de comunicação. E, nesse contexto, a FAPESP tem muito orgulho de participar da iniciativa do Cielo desde a sua gestão. Então, uma das estratégias que eu quero discutir com vocês aqui é apresentar, na verdade, a proposta de Open Science, e a gente vê aqui o impacto do Cielo em
introduzir, na verdade, as publicações no cenário internacional. Esse gráfico, na verdade, ele não se limita à divulgação do Cielo, para a gente poder comparar com os Estados Unidos e China, o número de documentos que estão disponíveis na Web of Science. Eu não restringi ao Cielo, né? Eu mantive todo o Open Access. E aqui, na verdade, também o impacto do Cielo sobre a divulgação do Brasil, considerando a normalização do índice de impacto. Já foi colocado, será que essa é a melhor maneira da gente ter uma métrica? Essa é a melhor maneira de a gente avaliar? A gente está num processo de construção há 20 anos, porque a gente identificou há 20 anos atrás que era necessário a gente modificar esse processo de comunicação, tornando-o mais amplo e mais democrático de acesso no mundo inteiro. Porque as ideias, elas circulam e elas são fundamentais para que a gente possa trocar conhecimento. Bom, nesse contexto, se a gente olha agora, focando no Cielo, as grandes áreas que a gente tem na FAPESP, e aí eu vou dizer áreas de ciências da vida, área de ciências exatas e a área de humanidades, de um modo geral, o que a gente observa é que o processo de citação por artigo, seja na área de agricultura, seja na área de saúde, seja na área biológicas, em Life Science, ela acompanha, basicamente, o que a gente observa no Insights para a referência das publicações das revistas brasileiras Open Access. A mesma coisa nós temos para a área de ciências exatas. No entanto, na área de ciências humanas, nas humanidades e ciências sociais, esse impacto ele aparenta ser menor. Talvez porque a maneira como a comunicação ocorra não seja primordialmente através da comunicação por escrito. Talvez seja uma outra forma de comunicação. E eu acho que essa é a discussão que a gente tem tido, na verdade, na Base Cielo, como valorar a capacidade de uma agência de fomento à pesquisa investir no financiamento e divulgar o conhecimento produzido. Então, eu gostaria de chamar a atenção que a FAPESP, então, desde o início, tem contribuído significativamente para a manutenção da Base Cielo e ela se deparou, junto com o Abel e o Rogério Meneghini, preocupada em fazer uma avaliação de como que esse investimento poderia resultar ou está garantindo o estabelecimento de qualidade ou da reflexão de como estabelecer a qualidade entre os pares. Então, a gente, há alguns anos atrás, né, e como eu disse, em 2012, a gente tem o primeiro documento redigido em parceria com a Cielo, onde a gente começou a refletir como que a gente poderia, como que a gente poderia incentivar que cada revista se estruturasse sobre um chapéu que permitisse a melhor divulgação. Então, isso iniciou em 2012, mas no final do ano passado, a gente realmente estabeleceu como faríamos essa avaliação e propusemos, então, que cada revista deveria produzir um plano de desenvolvimento editorial. Esse plano de desenvolvimento editorial deveria conter estas informações para permitir a melhor avaliação e a melhor compreensão da relevância daquela revista em particular. Então, a gente teria quais eram as perguntas básicas para o editor, como que a gente poderia avaliar a relevância da revista e a sua sustentabilidade, como que ela lida com as boas práticas em pesquisa, a evolução das métricas, quais são os objetivos para 2021 e a gente enviou para os editores quais eram as suas instruções para elaborar esse plano. A gente definiu também os critérios de avaliação, como a revista apresenta bastante qualidade,
ela apresenta suficiente, razoável, pouca ou nenhuma, ok? Para facilitar o processo de avaliação. Então, nós tínhamos como os critérios definidos aqui a qualidade e a composição desse board editorial, os critérios da relevância da revista dentro da área, a visibilidade internacional, a institucionalização e sua sustentabilidade, quer dizer, de que modo aquela revista reflete sobre o seu futuro e de que modo ela gostaria de ganhar independência ou autonomia de financiamento, e uma recomendação geral. Então, para isso, os prazos foram os seguintes. Nós enviamos a mensagem, então, em 11 de junho de 2018, aos editores. Na verdade, toda essa comunicação foi realizada pela Cielo, diretamente com os editores das revistas da base Cielo Brasil. Nós esperamos, na verdade, a proposta inicial era que, em julho de 2010, em 10 de julho de 2018, os planos fossem enviados à Cielo, e nós atrasamos a entrega para 15 de julho, sob demanda de vários editores, e durante o período de julho e agosto, a gente faria a avaliação pelas coordenações diárias que compõem o quadro de avaliadores de uma das etapas na FAPESP. Então, o que é importante a gente verificar é que, dentro da base Cielo Brasil, nós temos 271 journals. Desses journals, vejam que no primeiro deadline, então, que seria no dia 15 de julho, nós recebemos em torno de 160 planos de desenvolvimento editorial, e depois desse deadline nós recebemos diversos, mais uns até hoje, era segunda-feira passada, e nós temos um conjunto de revistas que não mandaram ainda seu plano de desenvolvimento editorial, o que mostra a dificuldade de estruturar este plano. Aqui está a distribuição dos planos editoriais recebidos até a segunda-feira e como que eles foram avaliados pelas comissões diárias dentro da FAPESP, coordenações diárias na FAPESP. Eu acho que, em prol do tempo e de uma potencial discussão, eu vou passar rápido 3 ou 4 slides, pelo menos para vocês terem um panorama geral, porque eu gostaria de chegar ao final da minha apresentação sem pular o tempo. Então, só para fechar, nós recebemos, dos 234 recebidos, 103, na verdade, foram avaliados, então, em torno de 44%, e destes avaliados, 77% foram considerados muito bons ou bons, e 6% não tão adequados assim. Então, eu vou passar alguns slides, mas só para ressaltar que nós fizemos várias perguntas em que, se o editor era reconhecido internacionalmente na área em que o journal se apresenta, a reputação, o que você recomenda, se você recomendaria a publicação nesse journal, quais são os indicadores e uma recomendação final, né, como eu já mencionei. Esses são os slides que eu vou passar rapidamente, que eu gostaria de chegar aqui e que toca muito bem a apresentação da Sônia e a apresentação da Liz e também do Félix, que nós somos uma sociedade composta por seres humanos, certo? Então, o que nós temos? É que nós temos resultados que são bastante preliminares e nos permitem algumas conclusões. Nós temos um conjunto de revistas que estão bem estruturadas e que são capazes a responder imediatamente com um plano de desenvolvimento. Mas nós temos, na verdade, uma dificuldade de observar uma avaliação que não é enviesada. Porque muitos dos componentes e dos avaliadores compõem essa mesma comunidade. Então, como que a gente consegue separar, na verdade, o que é
a nossa análise, sem deixar interferir os nossos sentimentos de fazer parte ou de pertencer a um dado grupo. Essa eu acho que é a maior dificuldade. E enquanto uma agência de fomento à pesquisa, nós precisamos, na verdade, garantir que o recurso que está sendo investido no fomento daquelas revistas realmente tragam como resultado a melhor forma de comunicar à sociedade, seja ela científica, seja a sociedade de modo amplo, o conhecimento que está sendo gerado. E eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem e que, nesse sentido, eu gostaria realmente de agradecer de que a minha fala tenha sido colocado nesta sessão de discussão de Open Science e de controle de qualidade, na verdade, de transparência e de ética. Então, eu acho que as avaliações, elas são ainda realmente preliminares e a gente tem trabalhado para que até o final do ano, junto com o Abel, a gente possa ter um relatório completo sobre esse processo. Eu gostaria só de lembrar e agradecer, na verdade, aos meus colegas, ao José Roberto Arruda, que é professor da Unicamp e compõe a coordenação adjunta da área de Ciências Exatas, o professor Luiz Nunes de Oliveira, que é professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, em São Carlos, que compõe a coordenação de apoio imediato ao professor Brito, e eu que faço parte também dessa comissão. Gostaria de agradecer a atenção de todos.